Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Nós vamos hoje estudar e aprender mais da Palavra de Deus, agora através do Salmo de número 26, um precioso salmo que tem muito a ensinar para nós sobre integridade de vida, retidão diante do Senhor, e certamente pode influenciar muito na forma com que nós fazemos as nossas orações e também no nosso comportamento diante das acusações do inimigo das nossas almas. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes, eu quero já colocar o texto para você, aqui do Salmo 26, espero que te ajude. Aqui neste Salmo de número 26, o salmista expressa, você vai perceber ao longo do texto, a sua integridade diante de Deus e ele também pede a ajuda de Deus na sua situação. Ele também pede para que Deus faça um exame do seu coração, sonde o seu coração. A situação aqui é que o salmista parece estar sendo acusado pelos seus inimigos de algo que provavelmente não havia feito e ele então busca esse exame de Deus para que ele consiga louvar a Deus em paz. Talvez uma situação da nossa vida que mais se aproxime da situação em que o salmista aparenta estar aqui no Salmo de número 26, é aquele momento em que nós vamos nos dirigir a Deus, vamos ter o nosso tempo de oração, nós vamos à casa do Senhor, nós nos reunimos com a igreja do Senhor e Satanás tenta tirar a nossa paz, nos lançando dardos inflamados, tentando contaminar a nossa consciência, dizendo que nós estamos sendo culpados diante de Deus, que nós não poderíamos estar na presença de Deus por causa de algo talvez que a gente fez, algum pecado ou qualquer outra situação. Ele tenta de alguma forma nos distrair, fazendo com que nós não nos acheguemos à presença do Senhor. Inclusive, cabe aqui um comentário importante, que nós devemos ensinar, ter claro em nossa mente e principalmente repassar aos novos convertidos também, que é uma diferença entre o agir do Espírito Santo e o agir de Satanás. Satanás, como inimigo das nossas almas, ele tenta de todos os modos nos ludibriar através da mentira para nos fazer afastar da presença de Deus. E uma das táticas de Satanás é justamente, de alguma forma, tentar copiar a ação do Espírito Santo em nós. Somente o Espírito Santo pode sondar a nossa mente, sondar todo o nosso ser no íntimo, porque o Senhor assim o pode fazer. Mas Satanás não tem esse poder. Mas ele sabe muito a respeito de nós, através daquilo que nós falamos, através do nosso próprio comportamento e por aí vai. E fato é que quando nós cometemos um pecado, o Espírito Santo, que tem o papel em nós de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele sim cumpre a sua tarefa e cumpre com excelência. O Espírito Santo mostra e nos faz lembrar aquilo que nós fizemos e magoou ao Senhor. E o Espírito Santo nos leva ao caminho do arrependimento, ao caminho do conserto de vida com Deus. E a partir do momento que nós consertamos a nossa vida com o Senhor, nos arrependemos desse pecado, nós ficamos em paz com Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas Satanás tenta copiar esse agir do Espírito Santo em nós, na medida em que ele nos acusa dos nossos pecados, ele aponta os nossos pecados, porém, o agir de Satanás não é igual ao do Espírito Santo, porque Satanás, ele lança dardos inflamados contra nós, ele tenta nos afastar da presença de Deus, tentando dizer a cada um de nós, olha só, viu como você é pecador, viu como você não merece estar na presença de Deus, portanto se afaste da presença de Deus, não leia mais a Bíblia, não ore, não compareça mais aos cultos, porque você caiu no pecado de novo. Satanás esconde a graça de Jesus. Muito cuidado com isso, querido irmão, querida irmã, que você, em nome de Jesus, ao cometer um pecado, ao você errar contra Deus, que você abra o seu coração diante de Deus, permita que o Espírito Santo te leve ao caminho do arrependimento. Muitas vezes sim você vai chorar pelo seu pecado, inclusive essa é uma evidência da sua salvação, a tristeza com o pecado, mas buscar o caminho do arrependimento é aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então peça perdão a Jesus Cristo e siga a sua vida ainda louvando a Deus. Não permita que Satanás te afaste com as suas acusações da presença do Senhor. Tá bom? Muito bem. Continuando então o Salmo aqui, nós vamos observar a partir do verso 1, e eu quero explicar para você a divisão que eu fiz aqui no Salmo de hoje, né? Do verso 1 até o verso 3 é um pedido inicial
Depois eu separei a segunda parte para nós observarmos do verso 4 até o verso 8 e depois do verso 9 até o verso 12. Observando então primeiro do verso 1 até o verso 3, diz o verso 1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Se nós observarmos esse versículo aqui apenas, o 1, de forma isolada, talvez nós até achemos que o salmista está se colocando numa condição de totalmente justo diante de Deus, como alguém bom demais na presença de Deus. Veja como ele diz: tenho vivido com integridade, com retidão, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Parece que ele está dizendo, né? Eu não erro, eu não falho. Mas não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que ele é íntegro e caminha sem vacilar em relação àquele momento da sua vida, em relação àquilo que ele está sendo acusado. E você vai perceber isso mais para frente. No verso 2 ele diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Então ele faz um pedido: Senhor, examina a condição do meu coração, examina a minha mente. Veja, Senhor, disso que eu estou sendo acusado, disso que as pessoas estão me acusando, que meus inimigos tentam trazer e me entristecer com isso. Examina o meu coração, veja, Senhor Deus, se há alguma raiz de maldade em relação ao meu coração. Ele pede esse exame do seu coração. E no verso 3, ele diz algo muito interessante que responde muito sobre o verso 1 e as suas palavras do verso 1. Ele diz: pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a verdade. Então o fato de o salmista seguir a verdade, o fato de ele caminhar em integridade sem vacilar, não é a sua própria justiça, não são seus próprios méritos, mas sim o fato de que o amor do Senhor está sempre diante dele. Amado irmão, amada irmã, o fato de nós caminharmos em integridade, o fato de nós acertarmos mais do que errarmos, é justamente isso, a bondade de Deus que está ao nosso redor, o amor de Deus que está sempre diante de nós. E quando nós caminhamos no caminho da verdade, quando nós caminhamos segundo a direção de Deus, nós erramos menos, nós nos tornamos cada vez mais íntegros, mais santos, não porque somos bons, não porque essas qualidades procedem de nós, mas porque a bondade de Deus está nos cercando. Por isso precisamos de obediência, de dependência de Deus para nós evoluirmos, crescermos em santidade. Então, você percebe aqui do verso 1 até o verso 3 esse pedido inicial do salmista para examinar o seu coração. E até algo interessante sobre o coração é que a gente encontra muito isso no Antigo Testamento, né? Senhor, examina o meu coração, em algumas versões até as minhas entranhas. Obviamente o salmista e os escritores bíblicos não estão falando dos seus órgãos internos, né? Não está falando do seu intestino, não está falando do seu órgão, coração, mas sim está falando do seu interior, da sua alma. Ele pede para que Deus examine a condição da sua alma, do seu ser interior. Então sempre que você observar aí esse texto, né, o coração, a mente ou as entranhas, lembre-se sempre de que o texto está falando do interior do homem, da nossa alma, da condição da nossa alma e da profundidade da nossa mente. Em segundo lugar aqui agora, do verso 4 até o verso 8, nós vamos perceber o salmista afirmando a sua inocência diante de Deus. Quantos de nós podemos ter essa convicção do salmista de afirmar a nossa inocência diante de Deus? Você tem essa condição hoje? Diz aqui a partir do verso 4: não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Amado irmão, amada irmã, no estudo dos Salmos eu já falei aqui em outras oportunidades sobre o perigo de nós pegarmos versículos isolados, né? Perceba o que acontece ou o que aconteceria se nós isolarmos aqui o versículo 4 e 5 do Salmo 26. Parece que o texto estaria dando para nós o respaldo de nós não nos associarmos com mais ninguém. Parece que o salmista está dizendo que ele é melhor que todos, que ele é justo, ele é íntegro, por isso ele não se mistura com mais ninguém, e ele caminha ali no seu caminho de forma só, ele não se envolve com aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, e ele segue o seu caminho, e não é isso que o texto está dizendo. O fato aqui do salmista dizer não me associo com homens falsos, ele não está dizendo que ele não conversa com o ímpio,
que ele não se aproxima do ímpio, que ele não tem nenhum tipo de contato, nenhum tipo de relacionamento com as pessoas ímpias, mas sim que ele não se envolve com as suas obras más. Há uma grande diferença. Eu quero até ressaltar aqui outros textos para facilitar o nosso entendimento, inclusive Efésios capítulo 5, verso 11, que diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Esse texto de Efésios, capítulo 5, verso 11, nos chama para atenção, para a importância de nós não nos associarmos nas obras infrutíferas das trevas, porque nós ainda estamos neste mundo, nós convivemos neste mundo, nós convivemos com um colega de trabalho que não crê em Deus, nós muitas vezes temos um patrão que não crê em Deus, nós vamos a lugares que tem pessoas que não creem em Deus. Se nós então não quiséssemos ter nenhum tipo de participação com essas pessoas, nós teríamos que nos retirar deste mundo, algo que seria impossível. Inclusive Deus não nos chama para isso. Porém, nós devemos zelar pela nossa vida. Nós devemos conviver com essas pessoas, demonstrar o nosso caráter cristão a essas pessoas, mas nós também devemos cuidar para que nós não sejamos influenciados por essas pessoas. Percebe? Há uma diferença entre conversar com uma pessoa ímpia e ser influenciado a participar das obras infrutíferas que essa pessoa participa. Concorda? Judas também, o texto de Judas capítulo 1, verso 22 e 23 diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui Judas fala dessa importância de nós termos compaixão daquelas pessoas que estão no mundo, porque há muitas dessas pessoas que ainda serão salvas pelo sangue de Cristo. Muitas dessas pessoas podem chegar ao verdadeiro arrependimento através da nossa pregação da palavra de Deus. Mas ele, no final do texto, ele fala e ressalta sobre isso, odiando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, ele ressalta a importância de nós tomarmos cuidado, não participe das obras infrutíferas dessas pessoas, odeie até mesmo as roupas contaminadas pelo pecado. Obviamente, isso é um exagero, né? O que ele está querendo dizer aqui é que nós não devemos nos envolver com os seus pecados. Nós devemos odiar o pecado e não odiar pessoas. Devemos odiar a prática pecaminosa das pessoas, mas não as pessoas. Nós devemos amar as pessoas assim como Cristo amou. Nós devemos então pregar o verdadeiro e genuíno evangelho a essas pessoas, mas odiando o seu pecado, odiando as suas práticas. Inclusive, João capítulo 17, verso 21, o Senhor continua dizendo: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui nesse trecho, o Senhor Jesus está falando sobre a questão de nós estarmos no mundo, e o seu pedido não é para que Deus nos tire do mundo, mas que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos santifique, que o Senhor cuide de nós mesmo estando neste mundo, que neste mundo ainda nós consigamos refletir a glória de Deus, que nós consigamos fazer a diferença nesse mundo para a glória do Senhor. Inclusive, se nós observarmos os evangelhos, você vai perceber com muita clareza o Senhor Jesus Cristo, ele saindo com os pecadores, ele se assentando na mesa com pecadores, e ele foi acusado de comer com os pecadores, ele foi muito acusado disso. Mas perceba que há uma diferença de Jesus, porque ele andou, ele esteve com os pecadores, mas ele não era um deles. Assim também nós devemos ser como discípulos de Jesus Cristo. Nós devemos andar com as pessoas, celebrar com as pessoas, comunicar o amor de Deus a essas pessoas, mas nós não podemos ser como elas. Acredito que ficou claro para você. E essa exatamente é a conduta aqui do salmista no Salmo de número 26. Ele não participa das obras infrutíferas daqueles que odeiam ao Senhor. Inclusive, agora no verso 6, aqui ele reconhece a sua necessidade constante de purificação, a sua necessidade de redenção diante de Deus, porque ele diz: olha, lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo. Ou seja, ele se aproxima lavando as mãos, se purificando ali no altar. Inclusive, no Antigo Testamento havia esse rito, né, de lavagem das mãos, da purificação antes de uma pessoa participar dos ritos ali no templo do Senhor. Então o salmista, ele reconhece, né, a condição
a sua necessidade de purificação diante da presença de Deus. E assim também eu e você certamente nós precisamos. Nós constantemente devemos estar examinando o nosso coração diante de Deus. Antes dos nossos louvores, antes do nosso momento devocional, enfim, muitos momentos são propícios para um exame de consciência. Como está a minha mente? Senhor, mostre no meu coração, me faça entender no meu coração aquilo que eu fiz e não lhe agradou. Talvez até algo que eu tenha esquecido, Senhor, algo que tenha passado despercebido e desagradou ao Senhor. Me ajude a entender isso. Me ajude, Senhor, a consertar a minha vida com o Senhor. Esse exame de coração, ele é sempre necessário na nossa vida. E agora nós vamos para a terceira e última parte, do verso 9 até o verso 12. O salmista diz aqui a partir do verso 9: Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. As suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Verso 11. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei ao Senhor. Então perceba que aqui ele faz um pedido final e ele comunica a sua segurança em Deus. E no verso 9 e verso 10, nós percebemos aqui o salmista fazendo uma comparação da sua situação com a situação daqueles que são ímpios, daqueles que não obedecem a Deus. Então, a situação dos ímpios é que eles, os pecadores, eles têm um destino, E o destino vem exatamente da sua forma de vida, das suas práticas, como ele diz aqui no verso 9, das suas mãos que executam planos perversos e praticam o suborno abertamente. Eles fazem o mal e não têm vergonha de fazerem o mal. Mas assim não é a vida do justo. Essa é a conduta dos pecadores. Assim não é o modo de vida do justo, porque o justo ele vive na integridade, como diz aqui o início do verso 11. E agora ele então pede para que o Senhor o livre e tenha misericórdia dele, para que o Senhor continue o livrando de todo mal, para que o Senhor continue endireitando as suas veredas, endireitando o seu caminho. Um excelente modelo de oração para nós, esse Salmo de número 26, não é, querido irmão, querida irmã? Nós pedirmos sempre para que Deus sonde o nosso coração, para que Deus examine o nosso coração, para que Deus veja a qualidade do nosso coração e que o Senhor continue tratando o nosso coração a cada dia. Mas antes de finalizar, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira, o salmista aqui ele se considera íntegro diante de Deus. Até que ponto você se sente na liberdade de afirmar diante de Deus que você está íntegro, que você está com um estilo de vida agradável a Deus? E aí eu te pergunto, como está o seu modo de vida diante de Deus? O seu modo de vida hoje permite que você chegue diante de Deus, assim como o salmista diz aqui, e diga a Deus que você está caminhando de forma íntegra, que você está caminhando de forma reta? O seu modo de vida hoje te permite dizer isso? Dizer, Senhor, eu tenho caminhado com integridade e retidão diante do Senhor. O seu modo de vida permite isso, amado irmão, amada irmã? Reflita sobre isso. E ainda a segunda pergunta. Como você pode ajudar pessoas que estão com a consciência pesada diante de Deus? Pessoas que não estão mais comparecendo aos cultos, não estão mais orando porque elas foram ludibriadas por Satanás e elas não têm coragem de chegar à presença de Deus porque consideram que o seu pecado é grande demais, o seu pecado é muito forte, o seu pecado é muito grande e por causa disso elas não têm condições de estarem na presença do Senhor. Como nós podemos ajudar essas pessoas? Como você pode ajudar alguém que não se aproxima de Deus porque o coração está muito pesado, o seu coração está culpado demais? A resposta é a graça, Nós nos aproximarmos dessas pessoas, não julgando, não acusando, mas demonstrando a graça de Cristo, demonstrando que Jesus Cristo morreu na cruz para perdão de todo o pecado. E agora, para finalizar, eu quero deixar para você uma frase que achei muito interessante sobre integridade, e ela é de João Calvino, e ele diz o seguinte: não há nada que Deus abomine mais do que quando os homens se esforçam para se disfarçar ou substituir a integridade de coração por sinais e aparência externa. Então aqui, de acordo com João Calvino, não há nada mais danoso, mais abominável do que pessoas que tentam disfarçar
a condição do seu coração através de sinais externos. É aquela pessoa que tenta justificar, dizer que é uma pessoa santa, uma pessoa que serve a Deus através das suas obras, através de uma roupa bem vestida, de uma roupa alinhada, tentando demonstrar através das suas palavras integridade. Mas Deus, Ele não quer só as nossas qualidades exteriores, mas principalmente a melhor qualidade do nosso coração. Por isso a necessidade de todos os dias nós examinarmos o nosso coração. Esse foi o nosso devocional de hoje. Permitindo o Senhor, eu retorno mais uma vez amanhã, dando continuidade com o Salmo de número 27. Deus abençoe a sua vida.